Glória a Deus, aleluia, amém? Amém. Eu cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor, no nome de Jesus. Todos os irmãos que estão em casa e também acompanhando esse culto, no nome de Jesus. Estamos dando início a mais uma célula, né? Mais uma célula onde nós vamos estar aprendendo um pouco. Hoje um estudo bem diferente e um estudo que nós devemos entender, que nós devemos respeitar tudo e todos. Porque as autoridades são Deus que instituiu aqui na terra. Então nós vamos estar orando, nós vamos estar consagrando esse culto ao Senhor. Todos os irmãos que puderem levantar no nome de Jesus, se coloquem de pé. Nós vamos estar orando em concordância no nome de Jesus. Você que está aí na sua casa, peça a Deus para abençoar a sua casa, a sua família. E todos os irmãos que estão aqui também peçam ao Senhor para nos abençoar, para guardar nossa casa, guardar nossa parentela no nome de Jesus. Consagre também a sua vida ao Senhor no nome de Jesus. Amém? Amém. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento eu venho orar, Senhor, te agradecer por mais um dia. Que o Senhor venha em nome de Jesus guardar os nossos corações, em nome de Jesus, nessa noite. Que em nome de Jesus nós venhamos ter uma palavra abençoada, que nós venhamos sair daqui transformados, que nós venhamos sair daqui renovados, que seja tudo para a tua honra e para a tua glória, Pai. Que o Senhor venha abençoar os nossos familiares, que os anjos do Senhor venham trabalhar ao nosso favor e guerrear ao nosso favor no nome de Jesus. Que esse final de semana que está se aproximando seja um final de semana abençoado, onde nós vamos ter batismo, nós vamos ter um culto abençoado, uma palavra abençoada, que seja tudo para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Nós consagramos essa célula a ti, Pai. Então assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa igreja do Senhor concorda disso? Amém. Glória a Deus, podeis assentar. Eu convido todos os irmãos que estão aqui e todos os irmãos que estão em casa para estar abrindo a Bíblia lá em Atos 25, no nome de Jesus. Você que está aí na sua casa, Atos 25. Atos 25, a partir do versículo 10. Atos 25, 10. Você que está aí na sua casa, se você estiver com a sua Bíblia, Atos 25, 10. Todos os irmãos que estão aqui, pegar o Jorge. Atos 25, 10. Encontrou? Está escrito assim: replicou-lhe Paulo: eis que estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Nenhum crime pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Contudo, se fiz qualquer mal ou pratiquei algum crime que mereça a pena de morte, estou pronto para morrer. Mas se não são verdadeiras acusações que me afrontam, esses homens, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Portanto, apelo para César. Assim, depois de haver consultado seus conselheiros, Festo determinou: apelaste para César irás. Amém? Nós vemos essa passagem que Paulo está diante do tribunal, ele está ali diante de Festo e ele está sendo condenado ali, ele está sendo julgado por crimes que ele se diz inocente. Só que a todo momento nós entendemos que Paulo, ele ali diante do tribunal, Paulo, ele sendo um homem de Deus, ele sendo um homem que vivia pela palavra, orava, ele ali diante do tribunal, em nenhum momento ele desrespeitou aquela autoridade. Paulo, ele exerceu simplesmente um direito dele. Nós devemos entender que tudo que acontece na nossa vida é propósito de Deus. Muitas das vezes nós estamos longe do caminho do Senhor e tem coisas que não são propósito de Deus na nossa vida acontecer mesmo. Eu gosto sempre de falar, nós vivemos numa comunidade, nós vivemos numa periferia, Pedreira do Lopes, onde nós vemos várias vidas se perdendo ao longo da caminhada, várias vidas indo embora. Mas por quê? Não viveram o propósito de Deus na vida deles. Eles, de alguma forma, eles quiseram antecipar a sua morte, né? Eu falo que eu nunca quero antecipar a minha morte. Eu quero viver os propósitos de Deus, os propósitos que Deus tem para mim. Eu quero viver tudo que o Senhor tem e prometeu para mim. O Senhor, ele escreveu uma história para cada um de nós que estamos aqui. O Senhor escreveu uma história para o Jorge, uma história para o Diego, uma história para a Ivone, para o pastor, para o Luciano, para a Jolinha, para o Guilherme e para você que está na sua casa. O Senhor escreveu a sua história dele. E a palavra do Senhor fala que os planos do Senhor são bons, perfeitos e agradáveis para cada um de nós. E naquele momento, os cristãos eram muito perseguidos. E Paulo, ele estava ali diante do tribunal e ele reivindica a César.
porque Paulo, por ter a cidadania romana, né? Ele falou assim, já que eu estou vendo que eu vou ser julgado aqui, eu vou querer ir para Roma. Mas qual que era o propósito de Paulo em estar ali naquela cidade, diante de um tribunal, sabendo que ele ia ser julgado, e ele falar, não, eu quero ir para Roma? Porque todo lugar que Paulo ia, independente da situação e da circunstância, Paulo proclamava o nome do Senhor. Paulo, ele foi um homem que em nenhum momento da caminhada dele cristã, Paulo, ele foi um homem que todos nós sabemos que ele perseguiu a Cristo, mas a partir do momento que ele começou a servir Deus de todo o coração, ele foi um homem que em nenhum momento ele temeu a morte. Ele falou que viver era Cristo e morrer era lucro. Paulo, ele sabia que as pessoas estavam revoltadas com ele, por ele ser um perseguidor e de repente ele ser servo. Ele era um homem que perseguia os cristãos, matava o cristão, e ele passou a ser servo de Deus. E ele sabia que ia chegar o momento dele ser condenado. Mas só que para Paulo aquilo dali já era lucro. Só que Paulo, o que ele queria nesse momento? Ele queria ganhar tempo. Porque o tempo é precioso na nossa vida. O tempo é precioso na vida do Jorge, o tempo é precioso na minha vida, o tempo é precioso na sua vida. Porque a todo momento da nossa caminhada cristã, onde a gente vai colocar a planta dos nossos pés, não importa se é Belo Horizonte, não importa se é Rio de Janeiro, não importa se é São Paulo, aonde a gente for é uma grande oportunidade para a gente falar do amor de Deus. E Paulo, ele falou assim, eu sei que eu vou ser condenado, eu sei que vai chegar o momento de eu ter que ir para a sentença ali final e eu acabar que as pessoas vão tirar a minha vida e eu vou partir dessa para melhor. É o que vai acontecer com cada um de nós. Quando nós partimos daqui, Jorge, nós vamos partir para melhor. Nós vamos partir para melhor no nome de Jesus, amém? Todos vocês que estão aí em casa, nós devemos ter isso dentro do nosso coração, que quando nós saímos aqui, quando nós partimos, nós vamos partir daqui para melhor. Foi o que o Paulo entendeu naquele momento. Paulo, ele foi um homem que ele respeitou as autoridades. Paulo, ele foi um homem que ele entendeu os propósitos de Deus na vida dele. Foi um homem que falou assim, viver é Cristo e morrer é lucro. Eu sei que eu estou diante de um tribunal, eu sei que eu estou diante de uma sentença, eu sei que eu estou diante de um tempo difícil, onde eu posso ser condenado à morte a qualquer momento, mas só que eu quero servir Deus de todo o coração. E esse tempo aqui para mim é precioso. E Paulo, por ele ter essa cidadania romana, ele decide não ser condenado naquele lugar. Ele falou, se eu for até Roma, eles com a religião dele lá, eu posso falar do amor de Deus para cada um deles. Quando eu for até Roma, eu posso chegar lá e falar assim, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É o que nós devemos fazer. Nós não entendemos qual precioso é o tempo na nossa vida. Muitas das vezes, durante as nossas 24 horas por dia, nós não temos dimensão e nem noção do quanto é importante e precioso cada tempo. Cada conversa que a gente tem, cada conversas alheias, fúteis que nós temos na nossa vida, onde nós dialogamos tanta coisa, mas nós esquecemos muitas das vezes de falar para as pessoas que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós esquecemos de falar para as pessoas que Deus vai mudar a história delas, porque Deus mudou a nossa história, Deus nos resgatou das profundezas do inferno e nos colocou numa posição de honra. Então o Senhor vai nos honrar, o Senhor vai nos abençoar, porque nós somos servos. Paulo, em nenhum momento, ele sabia que tudo era propósito de Deus na vida dele. Naquele tempo, hoje até que nós não vemos isso, mas os discípulos, os servos de Deus, era tudo perseguido, arrancava o pescoço deles, arrancava tudo. Hoje, no mundo atual que nós vivemos, é por isso que eu falo que nós somos muitas vezes privilegiados, né? De andar com a Bíblia na rua, porque antigamente era uma coisa que eles matavam o cristão mesmo. Hoje, se matar um cristão, o Brasil todo para, o mundo todo para e fica desolado, porque morreu um homem de Deus e morreu uma mulher de Deus. Mas nós devemos entender que o propósito de Deus tem que se cumprir na nossa vida. Amém. Se for necessário acontecer como aconteceu com Paulo, a gente ficar de frente para as autoridades, a gente temos que viver os propósitos de Deus na nossa vida. Imagina se o Senhor fala com cada um de nós que estamos aqui, eu não quero isso em nome de Jesus, mas o Senhor falar, Guilherme, você vai ter que ir para uma grande missão agora. Qual que é a missão? Ir lá na Hungria lá e pregar para todos os cristãos. Você vai ter que passar um tempo lá. Eu tenho que entender que é o propósito de Deus na minha vida. E vai ser doloroso, vai ser ruim, mas é o propósito de Deus na minha vida. O Senhor ordenou a cada um de nós que estamos aqui ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Então, quando nós vemos Paulo, um homem de Deus, que honrava o Senhor de todo o coração, muitas das vezes as pessoas falam, mas aqueles homens ali, eles estavam injustamente julgando Paulo e o Senhor não permitiu que Paulo fosse preso, permitiu que Paulo fosse condenado. E muitas das vezes nós queremos questionar Deus,
mas só que é os planos de Deus na nossa vida. Não interessa se o Senhor falar com a Luciana, falar com cada um de nós que estamos aqui, todos vocês que estão em casa, que vocês têm uma grande missão, vocês vão ter que ir. E a missão de Paulo era essa, era ir em Jerusalém, era ir em Roma, era ir em todos os lugares. Paulo, ele ganhou tempo, ele falou assim, não, eu vou ser condenado aqui agora, nesse tribunal. Então ele com a dupla cidadania dele, ele falou, eu quero ir para Roma. Eu quero ir para Roma porque ele é uma grande oportunidade de eu falar do amor de Deus. Eu sei que o meu tempo está chegando. E quantos de nós, ao longo da nossa caminhada, sabemos que o nosso tempo está chegando, né? É como a velhice que vem chegando para todos nós, né? A gente fala, meu tempo está chegando. Meu tempo está chegando aqui, eu tenho que ganhar tempo, eu tenho que novas oportunidades, novos começos. É como o pastor falou, que ele não venha morrer antes de que se cumpra todos os propósitos de Deus na vida dele. Dele ordenar pessoas pastores, dele ordenar mulheres, homens, pastores, dele batizar pessoas, dele resgatar vidas. E é assim que tem que ser conosco, com cada um de nós. Que a gente não venha morrer até que se cumpra todos os propósitos de Deus na nossa vida. Mesmo que nesse processo venha ter muita dor, mesmo que nesse processo venha ter muito sofrimento, assim como teve com Paulo. Você acha que simplesmente o Paulo, por ele saber que ele ia ser condenado à morte, ele sabia que eles iam degolar ele, que eles iam bater nele, que eles iam maltratar ele, mas só que ele estava preparado para aquilo. Ele estava falando, ele faz uma simples declaração que diz tudo. Viver é Cristo e morrer é lucro. Morrer naquele momento é lucro. Muitas das vezes a gente não quer a dor do sofrimento, né? Antes de morrer. Mas se for para a gente morrer hoje, é como eu estou sempre falando, Lucas, e se te pedir a sua alma hoje? Será que você está preparado? Naquele momento ele estava pedindo a alma de Paulo naquele momento. Falava assim, Paulo, você vai ser condenado de alguma forma ou outra. Paulo, ele tinha simplesmente a defesa dele ali. Paulo, simplesmente, ele tinha aqueles homens ali que ele só tinha a boca dele ali para falar, aqueles homens tentando condenar ele e aquele juiz querendo sentenciar ele. Porque é assim que acontece na nossa vida. Muitas das vezes, quando nós estivermos diante de um tribunal, só é nós e Jesus. Muitas das vezes, quando nós estivermos diante de um tribunal, é nós, Jesus e os anjos do Senhor guerreando a nosso favor. Mas certamente, naquele tribunal ali, vai ter pessoas para apontar dele, vai ter pessoas para falar sentencia ele. Foi como aconteceu com Jesus. Jesus, ele estava ali, ele Barrabás, e as pessoas falavam assim, crucifica, crucifica. E muitas das pessoas ali viram que ele era o mestre, viram que ele fez milagre, viram que ele operou maravilhas, viram que ele fez grandes coisas. Mas naquele momento ali as pessoas escolheram o quê? Escolheram servir as trevas. Eles preferiram escolher um homem que cometeu vários crimes do que escolher a Cristo. A Cristo que curou, que libertou, que sarou muitas pessoas naquele tempo. E o Senhor vai abençoar todos com toda sorte de bênçãos das regiões celestiais. O Senhor vai abençoar cada um de nós. Mas o que nós devemos fazer? Estar disposto a sofrer. Nós devemos estar dispostos a respeitar todas as autoridades da nossa vida. Nós devemos viver uma vida para Deus. Entender que se acontecer várias coisas ao longo da nossa caminhada, é tudo propósito de Deus na nossa vida. Muitas das vezes nós achamos que servir Deus é só um mar de rosa. Mas só que na palavra do Senhor fala para a gente preparar para o dia mau. O dia mau há de chegar na nossa vida. Assim como chegou um dia mau na vida de Paulo. E Paulo em nenhum momento ele murmurou, questionou o Senhor. Paulo, ele simplesmente encarou os problemas da vida dele de frente. É como nós devemos encarar. Nós não devemos ser cristãos covardes. Paulo, ele mostra acima de tudo que ele é um cristão verdadeiro, que ele é um cristão genuíno e que ele é um cristão extremamente corajoso. Porque é muito fácil a gente estar falando aqui, nós estamos aqui na igreja, nós estamos sentados, as pessoas estão em casa, mas imagina, se a pessoa chegar aqui para mim agora, chegar para todos vocês que estão aqui, todos vocês que estão em casa, e aí, você é cristão? Se você falar que você é cristão, você vai morrer agora. E será o que você faria, o que eu faria? Será que o que cada um de nós faria se a pessoa chegar com um revólver aqui agora e falar, eu vou explodir a sua cabeça se você for cristão? Porque é simplesmente isso que Paulo estava vivendo. Paulo simplesmente ele poderia negar a Cristo. Porque Paulo naquele momento ali, quando ele era perseguidor de Cristo, ele tinha autoridade, as pessoas temiam ele, mas quando ele passou a servir Cristo e entendeu o propósito de Deus na vida dele, ele foi perseguido, as pessoas não perseguiam ele, queriam matar ele, queriam desonrar ele de todas as formas, e ele simplesmente não murmurou, ele simplesmente teve coragem, ele simplesmente entendeu que tudo era propósito de Deus na vida dele. Paulo naquele momento, em frente às autoridades ali, ele podia reivindicar o Senhor,
Porque muitas das vezes nas nossas orações nós reivindicamos ao Senhor. Ó Senhor, eu tenho vivido no teu caminho, eu tenho feito as coisas honestas, então eu não posso perecer, Senhor. Senhor, eu tenho honrado o Senhor de todo o coração, eu tenho vivido uma vida para Cristo, então eu não posso perecer. Eu tenho que viver uma vida honesta com o Senhor, no nome de Jesus. Paulo poderia naquele momento fazer isso, mas Paulo entendeu que os planos de Deus para a vida dele era que ele estivesse naquele tribunal naquele momento, era que ele estivesse no tribunal de Roma, e Paulo sabia que estava chegando o tempo dele. E Paulo, se a gente for parar para pensar, foi o maior apóstolo que nós temos na Bíblia. Quando nós pegamos o Novo Testamento, praticamente foi todo Paulo que escreveu, né, enviando carta aos Coríntios, enviando carta aos Efésios, enviando carta aos Gálatas, enviando carta a várias pessoas. Paulo, ele foi um homem verdadeiro de Deus, foi um homem que honrou o Senhor até o último momento dele de vida. Indiferente do passado de Paulo, um dia ele teve um encontro com o Senhor. Um dia ele falou que as escamas caíram dos olhos dele e ele começou a enxergar, ele começou a perceber que só o Senhor era Deus da vida dele e que poderia trazer refrigério na alma dele e poderia ele ter uma vida de paz. De nada valeria o que Paulo viveu. As autoridades, as pessoas temiam a ele. Simplesmente com o Senhor ele é um homem respeitado. E Paulo deixou um grande legado. Ele é um homem respeitado até hoje por todos nós que estamos aqui. Ele é um homem respeitado por todos os cristãos que estão em casa também. Todos nós cristãos respeitamos a conduta de Paulo, que não olhou nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneceu firme com o Senhor. Amém. Em nenhum momento da caminhada de Paulo, desde o dia que ele começou a servir Deus, ele desviou nem para a direita nem para a esquerda. Ele simplesmente honrou o Senhor. Ele falou: se eu partir daqui é lucro. Se eu partir daqui agora é lucro. E esse tempo que eu estou aqui é precioso. Então é isso que nós devemos encarar todos os dias da nossa vida. O nosso tempo é precioso. O nosso tempo é tempo de falar de Deus, é tempo de amar, é tempo de mostrar que nós somos cristãos verdadeiros, é tempo de nós vivermos uma vida correta, viver uma vida íntegra com o Senhor. Porque nós não sabemos o dia nem a hora da gente partir. Nós não sabemos o dia nem o momento, mas nós devemos estar o que? Preparados. Nós devemos estar preparados, sim. Tem pessoas que falam que nunca vão estar preparados para a sua morte, mas nós devemos sim nos preparar. Nós devemos sim nos preparar, porque há de chegar o dia. E quando a gente bater de frente com ela, a gente vai estar nos braços do Senhor. A gente vai estar descansando no Senhor. Como Paulo falou: eu combati o bom combate. Eu combati o bom combate. Paulo, ele viveu uma vida que ele foi realizado no momento da morte dele. Ele falou: tudo que eu fiz aqui, eu combati o bom combate, eu vou em paz. Eu vou em paz agora, porque eu vou tranquilo, porque enquanto eu não servia a Deus, eu fiz muitas coisas erradas. Mas desde o momento que eu tive um encontro com o Senhor, eu mudei a minha história. E quantos de nós, ao ter um encontro com o Senhor, não mudamos a nossa história? Quantos de nós, ao ter um encontro com o Senhor, a gente fala: não, eu vou fazer as práticas do passado, eu vou ter o meu pecado de estimação. E são coisas que nós não devemos ter. Nós devemos viver uma vida íntegra com o Senhor. Nós devemos entender que nós somos servos. Jó, ele foi um homem que ele foi honesto, ele foi íntegro com o Senhor. E Satanás reivindicou a alma dele, e o Senhor falou: toca em tudo, só não tira a vida de Jó. Imagina se o Senhor permitiu que tocasse na vida de Jó, um homem íntegro e reto de coração. Imagina se não vai tocar na vida daqueles crentes que tem um pecadinho de estimação. É como o pastor fala sempre, né? Quando nós olhamos para a parede assim, nós vemos a perfeição dela. Mas quando nós chegamos perto dela, nós vemos algumas rachaduras, nós vemos as brechas espirituais. Quando Satanás encontra brechas espirituais na nossa vida, ele tem poder e legalidade para destruir a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Porque nós devemos honrar o Senhor. Jó, ele foi um homem reto, íntegro com o Senhor, e ele perdeu muita coisa. O Senhor permitiu que Jó perdesse muita coisa. Imagina muitas das vezes os cristãos que de alguma forma não honram o Senhor de todo o coração. Imagina, mas nós devemos sim honrar o Senhor de todo o coração. Amém? Amém. Está escrito assim: muitas vezes nós como cristãos achamos que podemos passar por cima de tudo e toda. Mas vemos nesse texto que Paulo tinha um grande respeito pelas autoridades e que em todo lugar que ele iria era uma oportunidade para falar do Senhor, seja em Cesareia, Jerusalém ou Roma. Nos tribunais, Paulo sempre com respeito falava do Senhor. É como a gente chegar diante de um tribunal
Muitas das vezes, ao longo da nossa caminhada, nós como cristãos, nós achamos que nós somos o dono da razão e que nós somos donos de tudo e que coisas não podem acontecer com cada um de nós. O maior erro de cada cristão, de todos nós cristãos, é achar que nós estamos ilesos de passar por aflições e muitas coisas na nossa vida. Paulo, ele estava ali diante daquele tribunal e ele em momento nenhum questionou. Mas quantas das vezes ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, nós diante de tribunais da nossa vida, tribunais da nossa família, muitas das vezes passando por aperto, por necessidade, por tribulação, nós achamos que nós somos o dono da razão, por nós sermos servos do Senhor, nós temos razão de tudo, e são coisas que nós não devemos ter. Nós entendemos que nós vemos para servir e não para ser servido. E Paulo naquele momento ali, ele não questionou em momento nenhum. Ele falou: se for para mim ser julgado, eu vou ser julgado. Que seja em Cesareia, que seja em Jerusalém e que seja em Roma, eu vou ser julgado, mas eu sou um servo do Senhor. As minhas mãos estão limpas. Eu não vou aqui perder a minha dignidade por causa de modo algum. Porque tem cristão, ele é cristão na igreja, ele é cristão na família dele, ele é cristão em todos os lugares, mas quando chega diante de uma adversidade, de um tribunal, ele dá a brecha espiritual, ele acha que ele é o dono da razão, ele acha que ele é isso, que é aquilo, e Paulo em nenhum momento ele perdeu a dignidade dele, porque naquele momento ele decidiu muitas das vezes ali ficar calado, muitas das vezes simplesmente falar do Senhor. Ele entendeu que o tempo dele estava chegando e que as grandes oportunidades ali dele naquele momento é falar do amor de Deus, falar para César, falar para todos que estavam tentando julgar ele naquele momento. E é assim na nossa vida, quando muitas pessoas tentarem te julgar na sua casa, na sua caminhada, ao longo da sua vida aí, você simplesmente nunca pode perder sua dignidade. Eles podem até falar de cada um de nós, mas a gente sempre vai estar com as mãos limpas. A gente vai estar falando assim: mostra sua mão para mim. Simplesmente nós devemos falar isso. Então você não pode falar de mim. Eu sou um servo do Senhor, eu vivo uma vida reta e as suas mãos estão sujas. É sempre assim. As pessoas que querem nos acusar, as pessoas que querem difamar, querem de alguma forma deturpar a nossa vida, são as pessoas que são mais sujas, são as pessoas que são mais imundas. Aqueles homens que queriam de alguma forma julgar Paulo, aqueles homens que queriam sentenciar Paulo, e são como várias pessoas que tentam nos sentenciar. Nós vemos aqueles homens, como eu falei quando a gente fala da Bíblia, a gente fala daqueles homens e a gente vê que muitas das vezes a gente, em passagens bíblicas, quando nós lemos, a gente fica muitas vezes até indignado, né? Eu não sei se acontece isso com vocês, mas quando nós vemos muitas passagens bíblicas, a gente fica até indignado. Como eles sentenciaram Paulo? Paulo ele era um homem reto, e Paulo simplesmente ele não quis ousar e nem questionar eles em nenhum momento. E é assim que cada um de nós devemos fazer, sabe? Então lembra disso, quando alguém quiser te julgar, quando alguém apontar o dedo para você, querendo te destruir, querendo de alguma forma deturpar o que você não é, você deve entender que você é servo de Deus e servo de Deus. Você simplesmente deve manter a sua dignidade. Você não deve se exaltar, você não deve perder a sua linha. Você simplesmente deve mostrar para aquelas pessoas que você é um verdadeiro servo do Senhor. E se você for sentenciado, se você for julgado, se eles falarem que você é o errado, tenha a consciência tranquila diante de Deus. Porque Paulo ele morreu com a consciência tranquila diante de Deus. Paulo ele foi condenado, mas ele morreu com a consciência tranquila diante de Deus. Ele falou: eu combati o bom combate. E é o que cada um de nós devemos fazer. Combater os bons combates da nossa vida. Nós vamos ter vários combates das nossas vidas, né? Onde as pessoas vão querer nos destruir, onde as pessoas vão querer apontar o dedo para cada um de nós, tentar destruir a nossa caminhada e a nossa família. Mas nós somos servos do Senhor. A nossa chave é o quê? Ajoelhar. A nossa chave é o quê? Orar. A nossa chave é jejuar, que nós somos servos de Deus. É assim que nós vamos vencer todas as batalhas da nossa vida. É assim que nós vamos entender que o Senhor, o Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio. Paulo ele entendeu que o Deus de Jacó ele era o refúgio dele. Porque qual que era o refúgio de Paulo naquele momento? Sabendo que ele ia deparar com a morte, que ele ia ser condenado à morte. O refúgio de Paulo naquele momento era a salvação dele, onde ele ia para a vida eterna. Então nós devemos entender que mesmo que a gente seja condenado à morte, mesmo que a gente vá ali para a morte, a gente ainda assim nós temos um refúgio, ainda assim nós temos uma fortaleza, ainda assim nós temos um socorro bem presente nas nossas tribulações, que é o Senhor.
A partir daquele momento que Paulo morreu ali, ele foi para a casa do Senhor. Ele foi descansar nos braços do Senhor. E é assim que vai ser com cada um de nós. Não importa a sentença, não importa o tribunal, não importa nada na nossa vida. O que nós devemos simplesmente fazer é entender que o Senhor está conosco. E Ele vai ser sempre o nosso refúgio. Ainda assim, mesmo que a gente morra, a gente vai partir para a vida eterna. Ele vai ser o nosso refúgio e Ele vai estar nos esperando lá de braços abertos. E certamente, aqueles que cometem grande injustiça aqui na terra, aqueles que cometem e perseguem vários cristãos, perseguem várias pessoas justas e honestas, vão pagar. Certamente, os anjos do Senhor vão guerrear ao nosso favor. Ai daquele que tocar na menina dos meus olhos. O Senhor não está falando que Ele não vai deixar tocar na menina dos olhos dele, mas Ele está falando assim, ai daquele que tocar, ele vai sofrer muito, ele vai ter muito sofrimento. Ai daquele que tocar na menina dos nossos olhos. Ai daquele que tocar em cada vida, cada um de vocês que estão aqui, vocês não devem temer, você deve simplesmente honrar o Senhor todos os dias da sua vida. Você deve simplesmente falar, Senhor, eis-me aqui, eu sou teu servo, eu sou tua serva, e eu estou aqui, Senhor. Não deixa nenhum mal me acontecer. Mas se o mal me acontecer, Senhor, que eu vou descansar nos braços do Senhor. E que eu venha viver uma vida em paz. E que o Senhor, em nome de Jesus, a gente declara também que o Senhor perdoe todos aqueles que nos perseguem. Todos aqueles que perseguiram Paulo. Todos aqueles que nos perseguem ao longo da nossa vida e da nossa caminhada. Eu não sei se acontece com vocês. Com certeza, né? Todos nós, de alguma forma, somos perseguidos. E que a gente devemos orar que o Senhor perdoe eles por nos perseguir. Que eles venham ter um encontro com Deus como Paulo teve. Que as escamas venham cair dos olhos deles em nome de Jesus. E que eles venham entender que só o Senhor é Deus na vida dele. E que nós vamos viver uma vida sempre em paz. O que nós mais queremos aqui nessa terra é viver uma vida de paz. Uma vida onde a gente tem tranquilidade com a nossa família. Onde a gente já tem a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos honrar o Senhor. Está escrito assim lá no contexto. Ao ser julgado pela autoridade local, Paulo respondeu respeitosamente todas as perguntas, mas como cidadão romano, buscou usar a lei em seu favor, apelando para César, para que pudesse ser julgado em Roma. Ele estava disposto a aceitar a sentença a ele imposta, mesmo se fosse de morte, caso as autoridades chegassem à conclusão que ele havia cometido algum crime ou algum mal. Paulo foi um homem que em momento algum temeu a morte. Foi um homem que estava disposto a morrer por Cristo. E aí, respeitando as autoridades, você está disposto a morrer por Cristo? Se hoje te pedirem a sua alma, se te pedissem tudo que você, a sua vida neste momento, você estaria disposto? No nome de Jesus? No nome de Jesus, amém? Amém. Amém, igreja? Amém? Ó, irmã, fala cá para conversar lá. Fala cá para conversar lá fora. Amém? Então, o que acontece? Se chegar diante de vocês hoje, te pedirem a sua alma, será que você estaria disposto a entregar a sua vida por Jesus? Você que está aí na sua casa, uma pergunta para a gente refletir. A gente tem uns dias tão cansativos, dias que a gente gosta muito de satisfazer o nosso ego e falar que nós servimos Deus de todo o nosso coração. Será que você estaria disposto a entregar a sua vida hoje por Cristo? Se chegassem diante de você e falassem, como acontece lá no mundo asiático, lá e falassem assim, ó, seu pescoço vai ser degolado de pouquinho em pouquinho. Você vai falar assim, filho, pode ser tiro, não? E aí eu só barulho, já vou pro céu logo, rasgando assim, é dolorido demais. Mas muitas das vezes a gente acha que a descontração é uma coisa muito séria, né? Chegasse diante da gente e falasse que amanhã você pode dormir aí hoje, aí, descansa bem, que amanhã você vai estar amarrando sua perninha e tá arrastando você o bairro todo, viu? Porque você é servo de Deus. Você é servo de Cristo, não é? Será que a gente negaria Cristo? Será que a gente honraria o Senhor de todo o nosso coração? Ou será que a gente fala assim, daria desculpa ao Senhor e fala assim, não, eu não sou servo? E logo depois que aqueles homens ali saíssem e a gente falasse com o Senhor assim, Senhor, me desculpa por ter negado ao Senhor, mas eu não queria morrer. Mas só que nós devemos entender que morrer para a gente é lucro. Morrer para cada um de nós aqui que estamos aqui nessa noite é lucro. Porque quando nós partimos daqui, nós vamos partir para uma melhor. Nós vamos partir para a casa do Senhor.
e nós vamos estar lá louvando ao Senhor eternamente. Lá não vai ter choro, lá não vai ter tristeza, lá não vai ter ressentimento, lá não vai ter nada, lá vai ter só alegria. Nós vamos ser alegres eternamente. Então, será que vale a pena a gente simplesmente ficar vivendo essa vida aqui? Essa vida, muitas das vezes, de perseguições, de tribulações, porque aqui na terra aqui nós temos esse sentimento, né? Sentimento de tristeza, sentimento de angústia, sentimento de tribulações, e lá na casa do Senhor nós não vamos ter nada disso. Nós vamos ser felizes, nós vamos ser alegres, nós vamos gritar santo, 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 nós vamos estar todos em comunhão, nós vamos estar em nome de Jesus todos lá felizes, e nós vamos compartilhar de momentos como esses aqui. Esses momentos aqui da célula, que em nome de Jesus a gente lá no céu, a gente venha sentar lá e conversar muito, que a gente venha falar muito do amor de Deus, que a gente venha sentar acima de tudo com o principal na mesa, né? Que a gente venha falar, papai do céu, que a gente venha sentar ali com Jesus, que a gente venha estar ali, sentado naquela mesa e comendo o melhor, sentado na mesa do nosso Pai, que é o mais importante. Tem pessoas que infelizmente elas não querem sentar na mesa do Pai, elas querem comer o vomito do cachorro, elas querem viver de migalhas, elas querem vivendo as coisas do mundo e se satisfazendo com as coisas do mundo, vivendo para os desejos da sua carne. Mas só que nós devemos deixar a carne de lado, nós devemos entender que nós devemos viver pelo nosso espírito, nós devemos honrar o Senhor todos os dias da nossa vida. Quando nós pensarmos em fazer algo de errado, nós devemos entender que nós somos servos do Senhor, nós devemos entender que nós temos um selo espiritual, que nós somos servos do Senhor e que o Senhor vai honrar cada um de nós. Há de chegar o grande dia e nós devemos simplesmente fazer como Paulo, honrar as autoridades. Paulo ele estava simplesmente ali diante de um tribunal, ele poderia falar, não, eu sou servo de Deus, eu vou reivindicar que os anjos venham aqui guerreiem ao meu favor, e porque ele é um homem de Deus, um homem de oração, eu vou reivindicar que os anjos venham aqui e quebra tudo aqui, esse tribunal. Mas só que Paulo ele entendeu o propósito de Deus na vida dele. Nós devemos entender o propósito de Deus na nossa vida. Tem pessoas que ela até entendem o propósito de Deus na vida dela. Ela sabe que ela simplesmente que ela tem um chamado para pastor, que ela tem chamado para missionário, que ela tem chamado para evangelista, mas ela decidiu mesmo não viver os propósitos de Deus na vida dela. Ela decidiu mesmo viver para o mundo. Ela decidiu mesmo ser sentenciada ao inferno. É triste, mas tem pessoas que infelizmente, ao longo da caminhada, ao longo da sua vida, sabem o que é o caminho certo e o que é o caminho errado, mas elas escolheram por livre e espontânea vontade, o tal do livre-arbítrio que acabou com todos nós, né? Da gente ter essa opção de escolher entre o bem e o mal. As pessoas estão escolhendo o mal e são pessoas que elas vão ser, infelizmente, sentenciadas ao inferno. Nós devemos simplesmente honrar o Senhor, seguir os caminhos do Senhor. A vontade do Senhor para cada um de nós que estamos aqui é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor é de felicidade para cada um de nós. E que nós venhamos, em nome de Jesus, ser extremamente felizes. Amém? Amém. Nós venhamos honrar o Senhor todos os dias da nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Amém. Nosso cameraman, ele vai estar pegando o microfone, vai estar entregando a Luciana, no nome de Jesus. Eu vou estar fazendo as perguntas aqui. Você que está aí na sua casa, se você quiser responder para você mesmo aí na sua casa, você pode responder também. Amém? Pode filmar, Luciana. Luciana, a paz do Senhor, no nome de Jesus. A paz do Senhor. Luciana, você desrespeitou alguma autoridade sobre a sua vida? Pensando assim, como criança, a gente desobedece, né? Mas já tem um tempo que eu aprendi a orar pelas autoridades, né? Então, eu tenho um caderno de oração que aí eu oro assim, para quem eu sei que não gosta de mim, para as autoridades, ou então para as pessoas do meu trabalho, e aí vou orando até pro abençoado Bolsonaro, que eu não sou muito fã, eu vou orando. Bolsonaro, Zema, Carinho também, que eu adoro, só que não. E é isso. Amém. Paulo confiava que Deus conduzia as autoridades para cumprirem a sua vontade. Você acredita que isso acontece? Repete, por favor. Paulo confiava que Deus conduzia as autoridades para cumprir a sua vontade. Você acredita que isso acontece? Sim. A gente tem que acreditar no Senhor. Ainda mais Paulo, assim, ele
tinha uma autoridade assim, e uma intimidade assim, louca com Deus, né? Porque o que aconteceu com ele não tinha como ele não querer acreditar. Porque eu acho que acontece com a gente hoje, não vou falar em modo geral, mas eu falo assim, tem muitas pessoas que têm a dificuldade de escutar qual que é a voz do Senhor para elas. Aí realmente é um pouco complicado. Mas aí nessa parte do Paulo, eu até lembrei de uma situação, né, que eu pedi o pastor para orar, né? Aí eu peguei e falei assim, pastor, eu não estou ouvindo a voz de Deus, então, em vez de eu pegar e tomar ter uma decisão drástica que não vai poder reverter, vamos aguardar realmente Deus falar comigo. E aí eu vi bem isso aí nessa passagem, porque eu acredito que Paulo não ouviu a voz de Deus naquele momento. Eu falei assim, bom, deixa eu ganhar mais um pouco de tempo, já que eu sou cidadão romano, eu vou pedir, né? Porque com certeza Deus vai agir lá. Amém. O tempo é precioso, né? É isso. Você acha que há alguma situação em que não devemos respeitar as orientações das autoridades? Não, porque está na Bíblia. Está na Bíblia que a gente tem que respeitar as autoridades e eu sou daquelas assim drásticas. Amém. Que a gente tem que acreditar que está na Bíblia. Se a gente for pegar e ficar escolhendo ou então atualizando a Bíblia do jeito que a gente quer, fica fácil demais. Amém. Por que você acha que devemos orar por todas as autoridades? É igual o povo lá, né, de Israel, que na época lá não tinha um rei. Eles tinham, né, o rei supremo, que era Deus, eles naquelas loucuras lá. A gente quer um rei, a gente quer um rei. E Deus Saul lá para eles, né? Aí naquela parte lá que Moisés sobe, né? Aí eles pegam e fazem aquele bezerro de ouro que ele Deus faz. Então agora vocês vão beber o ouro aí para vocês ficarem espertos. Então a gente fica assim muito querendo fazer as coisas do nosso braço e às vezes acaba dando as coisas erradas. Então acho que o exemplo máximo aí é o povo de Israel antigo, né? Mas esse Deus, na soberania tão boa dele, que depois deu Davi, né? Não deixou o povo sofrer muito assim. Amém. Glória a Deus. Pode me filmar aqui. É como a gente fala, né? Cada um colhe o que planta, né? Ou é o propósito ou é o que plantou. E é como nós vemos no Brasil e no mundo atual. Tem pessoas que de alguma forma acontecem várias injustiças aos nossos olhos, né? Pessoas que elas simplesmente estavam voltando ao trabalho e de alguma forma foram pegas, foram confundidas e foram ali presas, foram para uma penitenciária. Aí as pessoas elas têm um propósito de falar: que grande injustiça, isso que aconteceu. Mas eu não vejo por esse lado. Eu vejo que é o que a gente planta, é o que a gente colhe. E se não é o que a gente planta, o que a gente colhe é os propósitos de Deus na nossa vida. Os propósitos de Deus é como eu falei, pode acontecer com cada um de nós que estamos aqui, né? Do Senhor falar, vai para a Ásia, vai para a China, vai para uma penitenciária, vai passar um tempo lá que eu sei que através da sua vida eu vou abençoar vidas. Pode acontecer com cada um de nós. Só que muitas das vezes a gente não queremos isso, né? Ou então eu vejo dessa forma, que ou é o que a gente plantou, é o que a gente está colhendo, ou é os propósitos de Deus mesmo na nossa vida. A gente está passando por um lugar difícil e ter que abençoar muitas vidas naquele lugar, né? Mas é muito bom, Luciano, saber que você respondeu dessa forma no nome de Jesus, amém? Pode passar o microfone para o nosso irmão Carlos aí. O cara que vai batizar meu Bíblia das águas geladas do Rio Nilo. Hugo! A paz do Senhor, Carlos. Paz, Senhor, pessoal de casa. Amém. Você já desrespeitou alguma autoridade sobre a sua vida, Carlos? Demais, né? Por que, Carlos? Por qual motivo você desrespeitou no momento que você desrespeitou, o que você acha? Porque eu estava na contramão, né? Fazia parte de drogas, né? Então nem sempre eu estava disposto a ouvir aquilo que os polícias tinham para falar comigo, né? Então eu tinha que respeitar os caras, e dar voz, né? Às vezes. Paulo confiava que Deus conduzia, Carlos, as autoridades para cumprir a sua vontade. Você acredita que isso acontece? Acredito.
Por quê? Porque, inclusive no dia que eu fui preso ali, sabe como é que é? O policial teve a audácia de falar comigo assim: eu estou te levando a ser preso, mas isso é um livramento que Deus está dando na sua vida. Amém. Eita. Glória a Deus. A livramento está aqui conosco, no nome de Jesus. Quem vai batizar? Amém. Eita, glória. Aproveita e convida o pessoal aí comigo para que possa vir. Tá todo mundo convidado, domingo tem o batizado do 8 horas da manhã, tá? Perde não, gente. Vem festejar comigo. Amém. Você acha que há alguma situação em que não devemos respeitar as orientações das autoridades? Não. Hoje eu penso que devemos respeitar sim as autoridades, sim, entendeu? Porque toda autoridade é constituída por Deus, né? Então, se Deus constituiu, a gente tem que respeitar. Mesmo que a gente não queira respeitar, né? Seja com aquele beijo torcido, né? Como diz o meu pastor, né? Mas tem que respeitar. Amém. Por que você acha que nós devemos orar por todas as autoridades, cara? A gente tem que orar porque é o seguinte, todo dia é um dia de guerra pra gente, né? A gente é um dia de guerra. Então, Davi, ele saía assim, ele orava, né? Orava por todos, né? E pedia a Deus que protegesse ele, que o livrasse, que o guardasse. E a gente tem que estar orando também, né? Para as autoridades, sim. É importante porque a oração, ela quebra barreiras, né? Ela destrói muita coisa, então é importante estar orando para as autoridades, sim. Amém. Glória a Deus. Pode me filmar aqui, cameraman. Cameraman, nós tá chique, né, gente? Igual o Rodrigo fala, viu? Cameraman. Amém. Só falando um pouquinho rapidinho aqui sobre essa questão de por que devemos orar por todas as autoridades, né? Vem um pouco sobre o que a Lu até falou, né? Da questão de não concordar com uns e não concordar com outros. Mas quando está lá, seja a Polícia Federal, seja tudo, o governo brasileiro, todas as situações, nós devemos simplesmente o quê? Honrar. Nós devemos simplesmente falar assim: olha, eu até não concordo com a conduta dele, mas eu vou orar para Deus abençoar a vida dele e que ele faça o melhor para o nosso país. Que a polícia venha fazer o melhor para o nosso país, que todos venham fazer o melhor para o nosso país. Nós devemos ser assim. Muitas das vezes nós não concordamos mesmo, não. Mas nós devemos orar, né, pelaquela pessoa, para que Deus possa abençoar e guiar ela, para que ela possa ter um caminho abençoado no nome de Jesus, onde ela possa ter as decisões mais corretas para cada um de nós. Porque quando nós oramos para as autoridades do nosso país, quando nós oramos pela vida do nosso presidente, quando nós oramos pela vida da polícia, de todos, é para o nosso benefício mesmo, para elas fazerem decisões acertadas. Através de um governo com decisão acertada, nós temos longos anos de felicidade. Longos anos onde o nosso país vai crescer em desenvolvimento, em cultura, em educação, em várias coisas. Amém? Então, é isso que nós devemos fazer. Pode filmar a Bel no nome de Jesus. Amém? Paz, Senhor, Bel. Paz, Senhor. Amém. Até arrumando a cabeça. Amém. Você desrespeitou alguma autoridade sobre a sua vida? Já? Já, eu sou igual Carlinhos, já. Por quê? Eu tenho, eu não sei se, eu acho que às vezes pode ser até um problema, assim, sabe? Mas eu sou muito questionadora, sabe? Então, eu assim, eu passo muita coisa pela minha cabeça, né? Então, assim, nem tudo que a pessoa às vezes fala na hora, eu tenho essa exatamente, sabe? Eu acho que tudo também vem pelo respeito, né? Quando você respeita também a questão da autoridade, né? Então eu... Amém. Paulo confiava que Deus conduzia as autoridades para cumprir a sua vontade. Você acredita que isso ainda acontece? Quando a autoridade realmente está na presença de Deus e serve a Deus, sim. Quando ela tem um coração em Deus, sim. Amém. Você acha que há alguma situação em que não devemos respeitar as orientações da autoridade? Eu acho que respeito todo mundo tem que ter, independente de quem seja, em questão de autoridade, né, constituída por Deus dentro da igreja, fora da igreja, né, todos nós merecemos respeito, né. Inclusive eu falo isso porque da última igreja que eu estive,
eu ainda não estava nos caminhos do Senhor e o pastor queria que eu liderasse, né, uma turma e eu conversei com ele. Ele era uma autoridade sobre mim. Mas eu, diante do meu coração, diante de Deus, eu falei com ele que eu não me sentia pronta e, de fato, ele me queria colocar numa liderança que realmente eu não estava pronta. Nesse dia, eu desobedeci, se é questão de desobediência, porque eu vi e coloquei diante de Deus o meu coração, né? E a minha postura por entender que cuidar de vidas é muito mais sério, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que confiar nas autoridades, a gente tem que orar pelas autoridades, né? E realmente pedir a Deus direção para quais são esses tipos de autoridades. Amém, glória a Deus. Você já respondeu até a última. Você falou que devemos orar pelas autoridades. Amém? Adriana vai falar, Adriana? Em nome de Jesus. Pode pegar o microfone aí da Adriana. No nome de Jesus. Amém? Senta aí. No nome de Jesus, viu, gente? Glória a Deus. A paz do Senhor, Adriana, no nome de Jesus. Você desrespeitou alguma autoridade sobre a sua vida já, Adriana? Sim. Por que você desrespeitou? Olha, em várias situações difíceis, enquanto eu não era convertida, desrespeitei. Amém. Seja lá polícia, tudo. Esse ideia para nós. Amém. Paulo confiava que Deus conduzia as autoridades para cumprir a sua vontade. Você acredita que isso acontece? Sim. Por quê? Porque foi Deus que constituiu as leis, né? Amém. Você acha que em alguma situação a gente não devemos respeitar as orientações das autoridades? Olha, só se eles estiverem mandando você pecar, né? Porque se sair do contexto dos mandamentos do Senhor, jamais vamos querer respeitar. Amém. Se a gente sair fora do contexto, né? Se estiver mandando você fazer fora dos mandamentos do Senhor, sim. Amém. Por que você acha que devemos orar pelas autoridades? Porque ela foi constituída por Deus, Deus que as constituiu, e temos que orar para que eles não fujam do contexto, né? Que olha aí o Papa, já estão dizendo que ele quer mexer na Bíblia, né? Então temos que orar. Amém. Glória a Deus. Pode filmar eu aqui. As câmeras, amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Adriana. Alguém mais vai falar? Falar? Jorge. Amém. Glória a Deus. Então eu vou estar respondendo aqui. Não ia falar, não. Você já desrespeitou alguma autoridade sobre a sua vida? Uai, gente, é como a Adriana falou, né? O nosso São Pedreirense, né? Da Pedreira do Alto. Se a gente um dia não virou as costas com polícia, não desrespeitou alguma autoridade, não é a gente, né? Mas só que quando nós entendemos que nós servimos o Senhor, nós passamos simplesmente a respeitar. E até eles mesmos, né? As autoridades respeitam a gente, né? Quando eles veem que nós somos servos de Deus, que nós somos servos do Senhor, eles falam, não, eles são diferentes. Quantas das vezes nós estamos ali na porta da igreja, conversando, eles passam, olham, vê a placa da igreja e seguem o caminho deles. Mas não era assim, né, no nosso passado. A gente estava ali parado e eles simplesmente falaram, encosta aí. E muitas das vezes a gente, muitas das vezes, se até um trabalhador mesmo, que vive uma vida honesta, né? Mas por ter a discriminação de ser uma favela, de estar morando na favela, a gente de virar as costas, desrespeitar, né? Muitas das vezes, mas são coisas que nós não devemos fazer mais e que nós estamos na plena consciência que nós não vamos fazer mais, porque nós somos cristãos, amém? Paulo confiava que Deus conduzia as autoridades para cumprir a sua vontade. Você acredita que isso ainda acontece? Com certeza. Com toda certeza do mundo, eu tenho certeza que isso acontece sim. É como eu falei, a lei da semeadura, né? Aquilo que a gente plantar, aquilo que a gente vai colher. Tem pessoas que elas falam que acontecem grandes injustiças na vida dela. Mas só que se ela for recapitular o livro de tudo que ela plantou, para chegar no dia da colheita, ela vai ver que não é uma grande injustiça. Muitas das vezes o Senhor permite sim que autoridades vão ali e peguem as pessoas,
Deus permite sim que você, muitas das vezes as pessoas nos dão com os burros na água, né, quando a gente falando, e acontece sim, das pessoas tem que entender que se a gente começar a partir de hoje plantar coisas boas, daqui a um ano a gente vai estar colhendo coisas maravilhosas. Amém. Mas só que se a gente plantar vento, daqui a um ano a gente vai estar colhendo a tempestade na nossa vida. Se a gente sair daqui e começar a fazer as atitudes erradas, a gente vai estar colhendo coisas muito erradas daqui a um tempo. Então nós devemos simplesmente ser cristão, viver uma vida honesta com o Senhor. Se você é um cristão, vive uma vida reta com o Senhor e está passando por uma grande tribulação, uma grande provação, saiba que é propósito de Deus mesmo na sua vida. Porque o Senhor te colocou naquele lugar, em vários lugares que você está indo, para você ser usado mesmo. Amém? Então é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Você acha que em alguma situação em que não devemos respeitar as orientações das autoridades? De forma alguma, né? Porque isso é bíblico. E é como a Adriana falou, que eles estão querendo simplesmente atualizar a Bíblia, né? E são coisas que não podem acontecer. Porque o Senhor ordenou a cada um de nós que nós respeitássemos as autoridades. Porque se houver uma atualização de Bíblia, se houver alguma coisa assim, se for pela vontade do ser humano, eles vão colocar lá assim: se for da sua vontade, você respeita a autoridade. Porque o ser humano ele é assim, ele não gosta de ser contrariado. Então entrega o microfone para a Luciana. Não pode filmar, né? Não, eu só acrescentar o seguinte, tipo assim, eles estão tão loucos que na própria Bíblia fala: ai daqueles que acrescentar alguma coisa ou mudar o contexto. Pegar uma frase ali e já inventar alguma outra coisa. Então você vê como eles já estão tão loucos que aí eles tentaram até falar assim: ah não, o Papa estava falando sobre coisa legal. Isso até a gente sabe que é legal, a gente não vai concordar, mas se eles estão querendo fazer o casamento aí, ok, né? Mas na Bíblia está falando, gente, é pecado, entendeu? Até expliquei pra minha mãe, falei assim: mãe, é pecado até pra mulher. Então, é isso, tá na Bíblia. Ai daqueles que acrescentar alguma coisa ou então inventar alguma coisa aí na Bíblia. Então, é simples assim. Amém, glória a Deus. Então são coisas que nós devemos simplesmente entender que a palavra do Senhor não volta atrás. E o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. E são coisas que nós temos que ouvir a verdade. E nós não devemos ouvir aquilo que nós queremos. Então nós que somos cristãos, enquanto das vezes o pastor fala, né, está sempre falando, que nós não estamos aqui para ouvir o que a gente quer. Muitas das vezes a gente tem pessoas que a gente vê um estudo como esse, o respeito às autoridades, tem pessoas que elas não respeitam as autoridades mesmo. Elas acham que elas não devem respeitar as autoridades. Elas acham que por ela ser cristão, ela é o top do mundo. Mas só que nós devemos entender que nós viemos aqui para servir e não para ser servido. Pode passar o microfone para o Jorge. Não, pode pegar para falar para o pessoal ouvir. Só não vai filmar o céu, pode falar. Tem as autoridades também que eles abusam, né? Eles abusam demais. Teve uma época que eu estava lá em casa, que o office tinha alugado um barco com esse pessoal aí, e felizmente eu deixei uma abertura para não fechar muito, escurecer a casa deles. Eles abusaram por lá em casa e foi tal, mas eu deixei os policiais entrar, ver já tudo, mas pode ficar à vontade em olhar tudo. Quase quebrou uma televisão minha, quebrou uma pedra de uma minha lá, quase quebrou uma máquina nossa lá. Entendeu? Mas graças a Deus estou de menos. Amém. Depois, passando assim, uns 15 dias depois, eu estava sentado lá dentro de casa, eu e minha netinha, nós fomos assistindo a televisão lá, portão fechado, a porta da sala fechada, entendeu? Só a porta do fundo estava aberta. Só eu e minha netinha lá dentro de casa. Escutei um barulho no portão. Eu falei: opa! Ninguém falou nada. Eu falei: opa, nada. Aí eu abri a porta e fui ali. 2 policiais. Abriu meu portão lá. Eu falei: o que foi? O que vocês estão querendo? Não, o portão estava aberto. Eu falei: não estava não, senhor. Estava. Eu falei: não estava. Eu entrei, fechei o portão, simplesmente ele não estava no trinco. Ele não estava trancado. Mas eu fechei o portão sim. Aqui, ó, isso aqui é uma campainha. E aqui vocês podem bater uma campainha, eu bater no portão, que eu venho cá e atendo vocês. Com o maior prazer. Mas, por favor, não faça isso mais, não. Com certeza. Fez certíssimo.
Entendeu? Hoje, de vez em quando eles passam para mim, até me olham assim. Pois é, não quer dizer que eu tenho um parente que é policial. Eu nem falei que é meu parente policial, que é até superior a eles, né? Que meu sobrinho é tenente lá do 24º Batalhão, que é o mesmo batalhão que eu trabalho. Eu nem falei nada. Amém. Glória a Deus. Obrigado, viu, Jorge? Então nós devemos entender, chegando à conclusão aqui, por que devemos orar por todas as autoridades? Nós devemos orar por todas as autoridades para que ela possa ser extremamente conduzida por Deus em todas as decisões corretas. Porque através de uma assinatura de um documento, de assinatura de coisas que lá em Brasília acontecem, nós que somos brasileiros, pode mudar toda a história do nosso país. Então nós devemos orar para que Deus possa conduzir aquelas pessoas ao melhor, a fazer o melhor pela nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Amém. Está escrito assim, conclusão. Paulo não incentivou os cristãos a realizarem um motim ou se rebelarem contra as autoridades, desrespeitando-as, mas deu exemplo de como deveriam se submeter às leis. Amém? O objetivo da célula de hoje é o seguinte: o apóstolo Paulo estava preso em Cesareia há 2 anos. Ele era um homem que honrava as autoridades e não zombava delas. Paulo acreditava que toda autoridade é instituída por Deus para cumprir o propósito divino. Diante disso, ele aproveitava toda a oportunidade para proclamar Cristo a essas autoridades. Amém? Amém. A aplicação dessa semana é a seguinte: crie o hábito de orar pelas autoridades em sua vida. Leia textos bíblicos que falam a respeito de autoridades. Lembre-se que falar a verdade é diferente de falar mal. Então, não fale mal das autoridades. Amém? Nós devemos simplesmente honrar nossas autoridades. Honrar a polícia, honrar o governo, honrar o nosso pastor também, que é uma autoridade. Não falamos simplesmente das autoridades físicas, mas também das espirituais. Nós somos cristãos. Nós devemos entender que nós temos autoridades espirituais sobre a nossa vida. Amém? Amém. Então vamos honrar as nossas autoridades espirituais, as autoridades que Deus instituiu aqui na terra, no nome de Jesus. Amém? Então vamos levantar e estar orando, pedir a Deus para abençoar a nossa casa, a nossa família, todos que nos cercam, no nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Você que está aí na sua casa aí, você que está aí na sua casa, faça um pedido especial para Deus hoje, nessa noite. Você que está aqui, faça um pedido especial para Deus nessa noite. Só Deus pode realizar os desejos do seu coração. Eu não posso, o pastor não pode, ninguém que está aqui pode. Mas se você pedir a Deus, com fé, vai ser concedido no nome de Jesus. Amém? Então peça com fé, que seja tudo para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar e agradecer a Deus no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento eu venho orar, Senhor, te agradecer por mais uma célula no nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada irmão que está aqui no nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a casa deles no nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar os familiares. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoar a vida de cada irmão que está vendo essa live no nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar também a vida dele, a casa dele, os familiares dele. E em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha realizar os desejos do coração de cada um que está acompanhando esse culto nesta noite no nome de Jesus. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa nos dar um final de noite abençoado. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos levar para casa em segurança. Que o Senhor possa nos livrar do inimigo visível e invisível e de toda a força opressora do mal. Que o Senhor venha trazer paz no nosso coração, a paz que excede todo entendimento. E que o Senhor possa preparar um final de semana abençoado para cada um de nós. Que em nome de Jesus, domingo, nós possamos estar comemorando o batismo do Carlinho, o batismo da Lara, em nome de Jesus. Que possa haver festa no céu e festa aqui também, Senhor. No nome de Jesus, que seja tudo para a tua honra e para a tua glória. É assim que nós devemos fazer, viver em novidade de vida, que nós devemos viver uma vida reta, que nós devemos viver uma vida íntegra com o Senhor, que seja tudo para a tua honra e para a tua glória, no nome de Jesus. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se a igreja do Senhor concorda, diz amém. Uma salva de palmas para Jesus.